Mas eu estudei, viu? Eu fiz eu também estudei, tá me desmerecendo. Eu tô querendo dizer que pra mim também, tipo, não foi nada. Eu cheguei lá e fiz qualquer coisa, não. É muito louco tu nascer num país que tu simplesmente pode querer escolher a carreira, qualquer carreira que tu quiser. Sim. E não tem limite de vagas. Como medicina, direito, essas carreiras assim que pra gente no Brasil é meio inalcançável, né? Você entrar por meio de um vestibular. Vou contar pra vocês um pouquinho da nossa experiência com o curso de ingresso aqui nas faculdades da Argentina, já que não tem vestibular. Adiantando pro pessoal não entrar com preconceito nesse tema, ontem a gente falou o ranking das melhores faculdades, então não é porque não tem vestibular que as faculdades são piores, muito, muito, muito pelo contrário. As melhores faculdades aqui, inclusive, têm prêmio Nobel. No Brasil inteiro não tem nenhum. Sim, vamos começar, acho que explicando por que não tem vestibular. Sim. Porque na gente, no Brasil, pra nós, é tipo assim... Eu, pelo menos, achava que todos os lugares tinham vestibular. Aí depois eu vi que nos Estados Unidos não tem vestibular. Aí aqui não tem vestibular. Tem outros países que não tem vestibular. Eu fiquei tipo... Gente, por que no Brasil tem nos outros lugares? Sim, o que deixa a gente mais revoltada ainda, né? Sim. Sim. Em 1949, o Perón, ele fez esse decreto que as universidades, elas tinham que ser públicas, no caso, gratuitas, e também de livre acesso para as pessoas. Ele fez essa lei porque o governo dele foi um governo muito voltado para os trabalhadores. E ele queria que os trabalhadores tivessem o mesmo direito ao ensino superior que as famílias ricas da época. Porque na época, só as pessoas mais ricas poderiam fazer uma faculdade. Porque a pública também era paga e tudo mais. Desde esse decreto, que já tem 75 anos, não existe vestibular na Argentina para as universidades públicas. Também tem livre acesso para todo mundo que mora em território argentino. Então, não é assim, é só para argentino. Não, é para todo mundo que está residindo no país. Então, todo mundo tem esse direito. Inclusive, uma coisa legal que dá para comparar é que em 1949, quando foi colocado esse decreto, tinham só 7 universidades nacionais e 40 mil estudantes. E agora, em 2024, né, que fez os 75 anos, já tinham 66 universidades nacionais, ou seja, federais, e mais de 2 milhões de estudantes. Ou seja, para vocês terem uma noção de quanta gente conseguiu ter acesso à educação superior desde o momento que foi feito esse decreto. E é por isso que eles defendem com tanta paixão, né, a educação pública, livre e gratuita para todo mundo. Porque a educação é uma forma de ascensão social, né? Sim, é uma coisa que a gente deveria aprender como sociedade, como brasileiros, né, também. E os brasileiros, às vezes, defendem o vestibular. Pois é, uma medida que basicamente garante a educação pública para quem estudou em faculdades, em escolas particulares. Sim. É muito louco tu nascer num país que tu simplesmente pode querer escolher a carreira, qualquer carreira que tu quiser. Sim. E não tem limite de vagas. Como medicina, direito, essas carreiras assim que pra gente no Brasil é meio inalcançável, né? Você entrar por meio de um vestibular, assim, ficar anos num cursinho, ou você tem que ser muito fora da curva. E aqui, engenharia também, né? Sim, engenharia. Odonto. Sim. Pensa, e aqui direito ficou ficou em 23ª melhor curso. 28º melhor curso do mundo. E aqui é livre, sem limite de vagas e gratuito. Bom, na UBA não vai ter o vestibular, como a gente já disse, mas vai ter o curso de ingresso que chama CBC, seria o Ciclo Básico Comum. Você vai se inscrever no CBC e você vai ter 6 matérias introdutórias no caso de medicina. 2 são comuns para todas as carreiras, que é pensamento científico e Sociedade-Estado, que chama ICSE, né? Essa Sociedade-Estado é como se fosse a história da Argentina. Sim, então todo mundo tem que passar pela história da Argentina, estudar e fazer provas para conseguir depois ir para medicina. E também vai ter para medicina matemática, biologia, bioquímica ou química? Química e biofísica. Então é um período onde você vai ficar tendo aulas e provas para você conseguir estudar e aprovar. Passando o CBC, você ingressa em medicina ou na carreira que você tiver interesse. É uma forma mais justa, né? De nivelar todo mundo e de fazer você ter uma chance muito maior do que um vestibular de conseguir fazer a carreira que você quer. Porque o CBC, que são as 6 matérias que a Bruna falou, são 6 matérias que vocês aprovando, todo mundo passa na carreira de medicina ou qualquer uma. Então não é tipo, não é quem aprova com maior nota que entra na carreira. Não, todo mundo que aprova 6 matérias já está na carreira. E só explicando, porque um assessorado me perguntou essa semana se ele é comparatório com os cursinhos do Brasil. Não é comparatório com o cursinho, porque o cursinho você não está na faculdade ainda. O CBC, você já é aluno da faculdade. Os CBC são matérias da faculdade, dentro da faculdade, com professores universitários. E já vai entrar na sua carga horária no final do curso. É mais similar ao Pre-Med School que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você faz as matérias do Pre-Med, que são algumas matérias que você tem que ter para entrar na faculdade de medicina, durante a graduação.
Depois que você se gradua com essas matérias, você entra na faculdade de medicina. Aqui é a mesma coisa. Sim. Você faz essas 6 matérias, passando essas 6 matérias, você entra na faculdade de medicina. Sim, e é legal também que, não, por mais que a gente pensa, nossa, matemática, química e tal, não vai usar. Na verdade, usa. Tipo, depois quando tu entra na carreira, tu já tá, como o Murilo falou, quando tu tá te matriculando no CBC, tu já escolhe o curso que tu vai fazer, então tu já é aluno de medicina, então eles já vão te exigir como um aluno de medicina. E também o promédio, que seria a tua média final do curso, as notas do CBC também contam. Então, o CBC, ele faz parte da faculdade. Logo, o professor não vai voltar pra te explicar o que tu viu no CBC. É a mesma coisa, tu não vai voltar a ter explicação de anatomia quando tu estiver cursando físio. Porque se tu aprovou a matéria, tu já sabe. Então, tem muita biologia celular, né? Eles reformularam até recentemente a grade do CBC e de medicina da UBA. Atualizaram a grade. E nessa atualização, eles mudaram um pouco as matérias do CBC, que ficaram ainda mais focadas em medicina. Biologia virou biologia celular, então já é bem mais focado em medicina. Química química continua sendo química e física passou a ser biofísica, então é tudo realmente mais voltado. E nada, assim, realmente de fato faz falta depois, no primeiro ano, faz falta no segundo ano, porque depois no segundo ano em físio a gente vê gráfico e tudo mais, então matemática faz necessária nessa parte. O CBC basicamente, a faculdade aqui ela é dividida em ciclos, né? E vamos usar o exemplo da faculdade de medicina. A faculdade de medicina tem 4 ciclos. O ciclo básico comum, que é o CBC, que todas as carreiras vão começar com esse ciclo. Depois tem o ciclo biomédico. Depois tem o ciclo clínico e depois tem o internato anual rotatório, que seria, digamos, o último ciclo, que é o internato igual no Brasil. Digamos, os estágios. O CBC, como a gente falou, ele faz parte, mas ele é uma coisa mais para todo mundo que chegar no primeiro ano ter o mesmo conhecimento. Porque quem estudou numa escola pública e quem estudou numa escola particular não tem a mesma base de conteúdo, por exemplo, de biologia, de matemática, de química. Fora que tem gente que, por exemplo, formou há muito tempo e tá voltando pra faculdade, ou alguém tá fazendo uma segunda graduação. Então, eles também levam isso em consideração. Eu acho bom nesse sentido o CBC. Claro que muitas vezes a pessoa tá aí tipo, ai, nossa, que saco, eu queria estar cursando medicina. No caso, as matérias específicas, né, já do ciclo biomédico. Mas o CBC ele também é importante. E dá um alívio de tipo, não é igual o vestibular que você estuda e não sabe se vai passar porque você tem que ficar entre os primeiros. Sim, é uma competição, né? É uma aqui competição, não. literalmente. Aqui não. Como Passou foi com pra a você o nota CBC? mínima, tá top. Então, pra mim foi mais tranquilo. Eu fiz o cursinho no Brasil, 1 ano de cursinho no Brasil. E o meu ensino médio também foi muito bom. Fiz escola particular, então é muito bom. Inclusive ontem na live tu falou que achou tranquilo o CBC, né? Sim. Discorra mais sobre o assunto. Eu já tinha uma base muito forte. Quando eu entrei no CBC, eram matérias que eu já tive contato várias vezes. Contato na escola ou em cursinho? Na escola, no ensino médio, desde o ensino fundamental, ensino médio e depois cursinho de novo. Então, pra mim, realmente, assim, eu tive que estudar, claro que sim. Mas, por exemplo, nem se compara o tanto que eu tô tendo que estudar agora, né? Depois de entrar na carreira de medicina. E nem se compara como se fosse um vestibular também. Não, também não se compara. Tanto que, mesmo com toda a base forte que eu tinha na escola, eu ir fazendo 1 ano de cursinho, não consegui chegar perto dos 90 pontos que você precisa, né? Então, pra mim foi mais tranquilo. Eu via muito isso quando eu fazia biomédia. Tinha vários colegas que tinham tentado muitos anos medicina. E assim, você via que era pessoa claramente inteligente, que sabe tudo, mas não entrou porque tem essa competitividade que você tem que estar entre os primeiros. Sim. E aqui, tipo, super já teria entrado fazia muito tempo e já se formado. Sim, exatamente. Matemática eu achei bem difícil. O que tu achou de matemática? Eu achei o final muito difícil, porque tinha coisa de função... Derivada, integral, cálculo de área. Isso, Eu nunca essa aprendi parte não soube zero. Inclusive, eu não estudei. E como é que tu passou? Porque, então, na UBA tem isso, né? Se você tira uma nota muito alta no primeiro parcial, o segundo parcial você consegue tirar uma nota um pouco mais baixa. Pra compensar. E compensa, então eu fiz isso. Eu tirei, tipo, 10 na primeira prova. Não, tu tirou 10 na primeira? Tirei. Que filha da puta. Aí na A segunda... pessoa que falou que CBC é fácil. Eu reprovei isso, porra. Não consegui tirar 4, que é 60%. Mas eu estudei, viu? Eu fiz eu todos. também estudei, tá me desmerecendo. Mas eu tô querendo dizer que pra mim também, tipo, não foi nada. Eu cheguei lá e fiz qualquer coisa, não. Eu fiz todos os exercícios da pochilinha que eles dão lá no CBC. Eu não fiz tudo. Eu fiz também. Eu fiz todos. E aí,
quando pra mim dá errado, eu vou atrás, vou entender o que aconteceu, e aí eu vou tentar fazer de novo depois, sozinha, umas 3 vezes. Então, assim, lavagem cerebral, gente. Dá certo, entendeu? Aí eu tirei 10 no primeiro e depois, no segundo parcial, eu falei assim, bom, vou estudar só derivadas, que era a primeira parte da prova. E a segunda parte da prova era a outra matéria que eu sempre esqueço o nome. É integrais e Integrais, diária. isso. A segunda parte eu falei assim, eu vou confiar que eu vou acertar tudo de derivadas e não preciso estudar integrais. Eu fiz isso, então eu acertei metade da prova, tirei 5 e promocionei. Promocionou. Promocionou. É legal de comentar também que os ingressos na faculdade, eles são diferentes, né? Nem todos são igual o da UBA, que é o Não. CBC. Podia comentar Sim. como é A UNLP, por exemplo, já não. Eles têm um outro enfoque. A UNLP é um curso de ingresso de 1 mês, que são 8 encontros, são 2 encontros semanais. E a ideia do curso de ingresso da UNLP não é nivelar o ensino médio de todo mundo, mas é preparar o aluno para a faculdade. Então, você vai ter basicamente 3 módulos. Se não me engano, mantém esses módulos. Se não mantém, me corrigi no chat. Mas era diversidade de gênero, introdução à vida acadêmica e saúde pública na Argentina. Então, eles vão explicar basicamente isso, né? Como funciona a saúde pública aqui, a importância da diversidade de gênero, que é muito, muito, muito respeitada aqui nas faculdades, principalmente públicas. E mais ou menos explicar o que é uma cátedra, como que funciona a faculdade, como são as provas na faculdade, os trabalhos e assim por diante. Não, o NLP é 4 também que precisa? Sim, é 4. Que é legal de sempre explicar que não é 4, tá? Não é 40%. 4 é 60%. Isso mas a nota equivale. é 4. É como se fosse o 6 do Brasil. Sim. Nas outras faculdades particulares, aí muda bastante, né? Cada faculdade tem mais ou menos as suas matérias. Mas, em geral, são matérias bem focadas em medicina. A Barcelona, por exemplo, já tem a APS no curso de ingresso, né? Sim, isso é muito legal. A APS é a Atenção Primária à Saúde. A UNPAS falou, eu não lembro quais são as matérias, mas eles falaram pra gente que eles já têm, inclusive, matérias práticas em salitas públicas, que são tipo os postos de saúde daqui. Então, eles já têm algumas práticas desde o curso de ingresso nesses locais. Então, cada faculdade vai meio que escolhendo qual que vai ser o enfoque do curso de ingresso e quais são as matérias que o aluno vai trabalhar no curso de ingresso. Muito importante, pessoal que quer estudar agora no segundo semestre da UBA, no caso, quer começar o CBC para medicina e poder ingressar em medicina no ano que vem, mas aí nesse caso tem que fazer o CBC em 6 meses. É mais difícil, como a gente estava comentando. Tem vídeo no canal mais explicando sobre o CBC em 6 meses e pessoas que fizeram nesse tempo. Estamos nas últimas datas. No caso, no sentido de o prazo tá apertando. Porque para vocês estudarem aqui, não tem vestibular, mas tem que fazer a legalização dos documentos tanto no Brasil como aqui na Argentina. Tem a questão da prova de espanhol também que vocês têm que fazer, né? Do certificado de espanhol. Então, não é só simplesmente chegar aqui com os documentos do Brasil e se matricular, que nem seria numa faculdade no Brasil. E isso leva um tempo. Então, o ideal é que vocês iniciem o quanto antes. Quem quer começar agora no meio do ano na UBA. Então, o quanto antes pra ontem. No máximo, dos máximos aí, semana que vem na outra, porque já tá apertando os prazos, Sim, hein? com certeza. Vai ter isso. que correr com a O QR documentação. Code tá na tela, link na descrição também. Bom, agora a gente se despede? Sim. Ai, tão triste a despedida. Bom, tchau, gente. Muito obrigado Tchau. de novo. Até daqui Obrigada, 24 horas. gente. Até amanhã. Tchau. Sextou.